Vamos lá, vamos começar a fazer o nosso pão australiano. E aqui nós vamos utilizar farinha integral e farinha de trigo, tá? Aí eu já misturei, eu vou misturar, aí ó, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Aqui, quando eu estou acrescentando, eu já misturei na farinha integral o fermento. Você não precisa misturar. Eu misturei porque estava mais fácil, tá bom? Mas se você quiser colocar um por um, não tem problema, tá? Lembrando, faça tudo muito bem pesado. Quando eu for adicionar a farinha lá na nossa massa, ela já vai estar, a farinha integral já vai estar misturada junto com a farinha de trigo, tá? Mas vamos prosseguir aqui na nossa esponja. Aí, ó, fermento, farinha integral, fermento, farinha de trigo e água. Mexe, 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 mexe isso tudo muito bem. Não deixa grumo. Eu vou acrescentar um pouquinho mais de água, tá? A água já estava toda pesadinha, mas aqui eu gosto primeiro fazer uma pasta e depois eu acrescento o resto, tá? Você pode colocar toda a água, não tem problema. Aí, o restinho, misturo, misturo, misturo. Mistura bem, não deixa grumo nenhum. Lembrando que vamos utilizar farinha integral e farinha branca, tá? Vamos deixar aí repousando uns 15 minutos, né? Vamos cobrir e vamos deixar aí repousando uns 15 minutos, tá bom? Ah lá. 15 minutos depois, já teve uma atividade, ela já aumentou um pouquinho, tá vendo? Você já vê o fermento ativo, olha lá, ó, passa a colher e tem bolhas de ar dentro. É isso que a gente quer, é isso que você precisa, olha lá, ó. Tá? Se não tiver, vou parar aqui um pouquinho de novo. Se não tiver bolhas de ar, você não tá com fermento bom. Não prossiga, tá? Não prossiga. Vá no outro lugar, compre o fermento biológico seco, repita, não prossiga que não vai dar bom, tá bom? O fermento ele tem que estar assim, bom e ativo. Vamos lá, farinha de trigo, a farinha integral, cacau em pó, deixa eu parar aqui um pouquinho, então já adicionamos ali farinha de trigo, farinha integral, cacau em pó. O cacau eu gosto de utilizar com 35% para cima, de 35% a 50%. Mais que isso, não utilize, porque deixa um gosto um pouco amargo, apesar da gente utilizar mel, mas mesmo assim, deixa um pouco amargo a sua massa. Não é isso que queremos, tá bom? Açúcar, você pode utilizar, vou parar aqui um pouquinho. O açúcar você pode utilizar o açúcar que você tiver, pode ser o açúcar demerara, o açúcar cristal, eu estou utilizando aí o refinado, pode utilizar açúcar mascavo, aliás, fica muito, muito bom, tá bom? Só não pode utilizar o açúcar de confeiteiro, tá? Vamos prosseguir. Mistura ali, tá? Tô misturando com a esponja. Um pouco de leite, deixa eu parar aqui. O leite, eu gosto de utilizar ele morninho, tá bem morninho mesmo. Vamos lá. Mistura bem, vai misturando. Deixa eu parar aqui. Vai misturando o máximo que você conseguir com a colher, tá? Lembre-se, quanto menos você ficar com a massa grudada na sua mão, melhor será. Por quê? Porque nós temos a tendência de querer tirar essa farinha da nossa mão, e aí a gente utiliza mais farinha do que necessário. Então, misture o quanto você conseguir com a colher, tá bom? Vamos prosseguir. Mistura, mistura, mistura. Dá uma leve misturada. Mistura bem esses ingredientes. Mais um pouquinho. Usei toda a quantidade de leite, tá? Lembrando que as quantidades estão aqui embaixo. Vai acrescentando aos poucos, porque eu não sei qual é a farinha que você vai utilizar, tá? Cada farinha ela absorve de um jeito diferente. Isso aí é sal,
A gente acrescenta o sal agora. Veja que eu ainda não soltei a colher, né? Tá vendo? Como eu demoro para soltar essa colher. Tente fazer exatamente assim. Ó, vamos tirar. Agora a gente vai colocar o mel. Utilize mel de boa qualidade. Não utilize aquele glucamato, tá? Nada daquilo não. É mel mesmo, é mel de abelha, de verdade. Mel. Se você for tiver feira livre na cidade onde você mora, tem sempre produtor de mel lá. Você compra um vidrinho que é barato e rende muito, muito mesmo. Esse mel ajuda a dar a coloração no pão também e um gosto totalmente diferenciado, né? Tente colocar os ingredientes na ordem que eu coloquei. Mistura bem, você pode ver que eu estou misturando bem. Vamos colocar manteiga. Tá vendo que ele é um pão muito rico, né? Manteiga. Já já nós vamos ter que acrescentar a farinha aí. Tá vendo? Mistura bem, pode misturar, mistura, agrega toda essa manteiga nessa massa aí, que é a partir dessa massa aí agora que a gente vai dar o ponto com a farinha, tá bom? A quantidade eu utilizei essa que está aqui. Lembre-se, você pode utilizar mais ou menos. Olha lá. Farinha peneirada já, tá bom? Você deixa peneirada a sua farinha. Que ela facilita no processo. Quando a gente peneira a farinha, ela fica mais fininha, né, sem grumos, e aí você não precisa sovar tanto e nem fazer tanta força aí, tá bom? Se você utilizar, deixa eu só parar aqui um pouquinho, se você utilizar toda a farinha que eu coloquei aqui na descrição abaixo, você vai acrescentando aos poucos, tá bom? Você tem que ver como é que vai ficar essa massa, é o ponto da massa que eu quero que você precisa chegar, tá? Ela não pode ser seca, ela é um pouco úmida. Então, acrescente sempre a farinha aos poucos. Tira anel, porque agora eu vou ter que colocar a mão na massa. De baixo para cima, observe como eu estou já aí, já é uma sova, tá, gente? Quando a gente pega e faz assim, ó, de baixo para cima, isso já é considerado uma sova, tá? Ó, dentro do bowl mesmo. Mas daqui a pouco eu vou colocar na bancada, tá? Uma mão, deixa eu parar. Veja, observe uma coisa. Uma mão apenas é que eu sujei nesse momento. A outra, ela fica limpa pra gente pegando os demais objetos, tá bom? Mas eu vou ter que colocar a mão na massa as duas, já já. Olha lá, polvilhei bem. Vou colocar, tiro tudo. Vou colocar na bancada agora. Ó, e agora sim as duas mãos. Vou agregar toda essa farinha que eu coloquei na minha bancada. Eu primeiro agrego toda a farinha e depois eu acrescento mais, tá bom? Assim que faz. Vamos lá. Lembrando que a sova é sempre, né, na palma da sua mão. Não é com muita força, é jeito. Olha lá, peguei toda a farinha da minha bancada, vocês viram? Toda a farinha, sova, sova, sova. Ela tá um pouquinho mole ainda, um pouquinho grudando. Ó, é pouco, tá? Esse movimento, ele é um movimento curto, ele não é um movimento longo e não é um movimento brusco, tá bom? É um movimento curto, a gente estica com a palma, né, com a palma da mão e traz com as pontas dos dedos. A costura, não sei se você viu, a costura a gente coloca pra cima. Mas eu gosto mesmo de sovar assim.
Uma mão pra lá, uma mão pra cá, assim. Assim é que eu gosto de sovar, assim é muito prático. Um pouquinho mais, que ela tava grudando ainda na bancada. Precisa sovar na mão 15 minutos. Ela, como tem manteiga, depois de um tempo, ó, eu vou parar aqui. Eu vou parar, parei. Antes de prosseguir. Ela, como tem uma massa, como a massa tem muita manteiga, se você sovar esses 15 minutos na sua mão, provavelmente ela vai voltar a grudar na sua bancada. Então, é assim, deu o ponto que você tá sovando, ela não gruda nem mais na mão, nem mais na bancada, você sova até o momento que ela volta a grudar. Por quê? Porque é sinal de que essa massa esquentou. Como tem manteiga, é normal que ela volte, então, a grudar na sua mão e na bancada. Começou a grudar na sua mão e na bancada, você para 2, 3 minutos e depois volta a sovar, sovar, sovar. Eu recomendo que você faça essa sova de 15 minutos parcelada em 3 vezes. Então, sova 5, para 2, sova 5, para 2 e sova 5, tá? Se tiver muito quente, deixa eu parar. Se tiver muito quente aí na cidade que você mora. Se não tiver muito quente, sova os 15 tranquilo e de boa, de uma vez só, tá bom? Aí eu só tô terminando de sovar pra você ver como é que ela fica lá. Ela não gruda nem na mão, nem na bancada. Ponto de véu. Tá? Dá uma leve boleada lá, o ponto de véu. Tranquilo, tá vendo? Ela não fica muito no ponto. Deixa eu parar. Essa massa, ela não fica com aquele ponto de véu translúcido. Por quê? Porque é uma massa que leva farinha integral. Tá? Por isso também que você tem que lembrar, poxa, é uma massa que leva farinha integral, eu não posso deixar essa massa ressecada. Essa massa, ela tem que ficar fofa e úmida, tá bom? Macia, né? Não é fofa, que fofo e macio são diferentes. Macio e úmida. Vamos prosseguir aqui. Terminando de sovar, dá uma leve boleada e a gente vai colocar para nossa primeira fermentação, tá bom? Ali eu tô mostrando que os glútens, eles são assim, né, soltos, e a gente precisa que eles se unam. Então, é isso que acontece na sova, tá? Olha lá, ó. Tá todo mundo firme ali, o glúten já formou a rede de glúten, né? Ó, tá vendo que eu apertei e ela voltou na mesma hora? O que quer dizer isso? Quer dizer que ela não tá nada fermentada. Então, a gente precisa colocar para fermentação. É assim que a gente sabe quando está pronta a nossa fermentação. Quando a gente apertar e ela demorar para subir. Eu apertei e ela voltou imediatamente. Ou seja, tá sem fermentação nenhuma, tá bom? Boleia um pouquinho. Olha lá, ó, voltou. Não tem fermentação, é zero fermentação. É assim que a gente conhece, não é marcando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Olha lá, joga um pouquinho de farinha em cima, você vai cobrir e você vai esperar dobrar de tamanho. Quanto tempo? Eu não sei quantos graus está a sua cidade, eu não sei quantos graus está a sua cozinha. Então, é a questão do dedo mesmo. Passou lá 40 minutos, se tiver um lugar muito quente, né? Se estiver muito quente aí, vai lá e dá uma apertadinha na sua massa. Se ela demorar a voltar, ela já tá boa. Se ela voltar rápido, não, deixa lá mais 20 minutos, mais 30 minutos e vai fazendo o toque. É no toque que a gente sabe como está pronto a nossa fermentação para a gente prosseguir, tá bom? Fazer pão, gente, não é ficar grudado no relógio, não. Fazer pão é percepção, tá bom? Vamos lá, deixa eu prosseguir. Vou colocar agora para fermentar, cubra aí, tá bom? Você pode cobrir com saco plástico, você pode cobrir com pano, eu vou cobrir com pano. Olha lá, ó, dobrou, ó, tô apertando e ela demorou para voltar, tá bom? Agora nós vamos pesar essa massa. Eu vou pesar, tira um pouquinho do ar, né, para você ter o peso certinho. Pesou a massa, eu vou dividir em 2, vou fazer 2 pães. Dois pães de 450, 430 eu acho, não? Quanto que deu? Nem lembro, 400 gramas.
2 de 410, me parece que deu. Ó, abra, tirar os anéis, né? Tenha sempre o hábito de fazer pão sem anel, sem aliança, sem nada. Observe que eu estou abrindo essa massa com as mãos, eu não utilizei rolo, tá bom? Não precisa, é desnecessário. Vai abrir, ó, deixa eu só parar. Você viu que eu abri a massa no formato de retângulo, mais ou menos, de triângulo, mais ou menos. Peguei uma lateral, trouxe até o meio, vou pegar outra lateral, vou trazer até o meio. Essa é a nossa modelagem. E de cima, lá em cima, ó, eu vou apertando, eu enrolo e aperto. Tem que causar uma leve tensão. Ali era chocolate. Ó. Fecha embaixo. Fecha nas laterais. E agora você vai cilindrar essa massa, né? Você tem que colocar na nossa forma de pão de forma. Então, aí você vai dando uma cilindrada. Veja que eu quase não coloquei farinha na bancada, porque não precisa, tá? Coloque pouca farinha na bancada. Olha lá, tô abrindo, tô cilindrando esse pão, deixando no tamanho da minha forma. Olha lá, ó. Ele vai crescer. Tá? Vou cobrir para fazer a nossa próxima fermentação. Lembrando que essa próxima fermentação, ela leva um pouco menos de tempo, tá? Se a sua primeira demorou 1h50, essa vai demorar 1 hora. Olha lá, ó. Cresceu o nosso pão. Vou farinhar, vou polvilhar fubá em cima dele, tá? Fubá, um pouquinho de fubá em cima do pão. E vou colocar, parar aqui, ó. E vou colocar no forno já pré-aquecido durante 25 minutos a 250 graus, tá bom? Pré-aqueça seu forno 25 minutos a 250 graus e coloque esses pães lá. Ah, como vou saber que tá pronto? Você tem duas opções para saber quando tá pronto. Você olha se tiver dourado de uma cor agradável sua, tá boa, mas eu gosto sempre de espetar um palito de dente. Então, eu pego e dou uma espetada na lateral, assim, em forma angular, sabe? Da lateral até o fundo e volto. Se sair sem nada, sem tá úmido, é porque tá bom. Olha lá, espalhe um pouquinho, né, o fubá e vamos colocar para assar. Tá bom? Ele dentro do forno, aí, ó, ele cresceu mais um pouco, ó. Tá fofinho. E ele vai crescer um pouquinho mais lá dentro do forno, tá bom? Eu vou parar aqui que acabou. Eu espero que tenha gostado. Faça esse pão, ele é muito gostoso. Ele é campeão de vendas. Todas as vezes que eu coloco no meu cardápio, ele sai, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.